Graça e paz sobre a tua vida. Será que bebemos ou compartilhamos do cálice do Senhor? A mãe dos filhos de Zebedeu chega a Jesus e pede para que ele reservasse um assento, um à sua direita e outro à sua esquerda no paraíso. Jesus, falando com eles, virando e fala com eles, diz assim: Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém para aqueles que está preparado para o meu Pai. Porque eles disseram que seriam capazes. Mas o que quer dizer compartilharmos desse cálice? Beber deste cálice? E eles passaram por isso, eles sofreram, padeceram e morreram por causa do Evangelho. Mas e nós? Estamos dispostos a morrer por causa do Evangelho? Isso é beber do cálice do Senhor. Porque ele pede para que, se o Pai pudesse, passasse dele esse cálice. Mas ele se sujeitou à vontade do Pai. Quando nós lemos os Evangelhos, lemos as cartas de Paulo, Pedro, tudo, o que nós podemos compreender é que aflição, luta, problemas, dificuldades e até mesmo enfrentar a morte é algo que está aí disponível para nós. Mas precisamos saber se estamos dispostos efetivamente a morrer por causa do Evangelho. A abrir mão de sonhos, de vontade, de querer, e entender que tudo que passamos, todas as nossas lutas, os problemas, as dificuldades, são simplesmente para que o reino de Deus seja conhecido. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. O que nós queremos de fato e o que nós esperamos do Evangelho? Uma vida tranquila? Que Deus irá resolver os problemas e que irá resolver todas as paradas para nós e que nós teremos uma vida em paz neste mundo? Isso não é promessa do Evangelho. A promessa do Evangelho que Jesus fez é que passaríamos por aflição, mas que a gente deveria ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Estando nele, vivendo conforme Ele, tendo Ele como modelo, fazer da nossa vida uma oferta implica em partilharmos do mesmo cálice. Enfrentarmos uma vida de aflição, de luta, de problema, de dificuldades e até mesmo ser capaz de morrer por causa do Evangelho. E a gente precisa entender isso. E não se trata de arrogância religiosa, não se trata de questões de sectarismo religioso e nem de impor aos outros aquilo que nós cremos. Mas sermos modelo que incomoda as pessoas. Sermos um modelo que luta contra a injustiça social, que luta contra a questão da corrupção que é tão normal e que permeia nossas vidas. Precisamos entender que quando nós nos opomos, agindo de maneira diferente, não é nem questionando, mas é agindo de maneira diferente, será que seremos bem recebidos por isso? De forma alguma, é isso que a gente precisa entender. Mas precisamos entender que, antes de mais nada, o Evangelho está voltado para morrermos. Morrermos para nós mesmos, morrermos para os nossos desejos, para a nossa vontade e fazermos da nossa vida uma oferta em favor das pessoas. Pois se não houver esta oferta, assim como Cristo, de forma alguma haverá a possibilidade de bebermos do mesmo cálice do Senhor. Precisamos entender e compreender que, como Cristo, nós temos nele um modelo e o propósito da nossa vida é seguirmos esse modelo. Mas para seguirmos esse modelo, sermos seus imitadores, precisamos, antes de mais nada, negarmos a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz. Pois só assim compreenderemos o que significa viver o reino de Deus, viver a vontade do Pai. Entender que a natureza
a vida de Deus, tudo o que Ele é, conhecermos Ele envolve em compreendermos essas coisas, que assim como Ele ofertou em nosso favor, assim como Cristo se ofertou por amor a nós, devemos nós fazer o mesmo, pois foi para isso que Ele nos chamou, foi para isso que Ele nos designou, para que nós possamos, como Ele, nos ofertarmos. Pois é a única maneira, é a única forma que tem no mundo conhecer o Pai, conhecer da sua vontade, conhecer quem Ele é. E nós precisamos, como Cristo, ser, para que o mundo possa conhecer. Depende de quê? Depende de compreendermos isso, nos comprometermos com o Pai, comprometermos com sua vontade e fazermos da nossa vida uma oferta. Só oferta em favor das pessoas. Entendendo que é assim, somente assim, que Ele será expresso por meio de nossas vidas, porque a obra que Ele realizou ao nos salvarmos, ao nos submetermos a Ele, ao reconhecermos, mediante aquilo que Ele se revelou a nós, nos submetermos à sua vontade, nos comprometermos com sua vontade, a única forma, a única maneira que tem para que Ele seja conhecido é quando nós nos ofertamos. Nos ofertamos em favor das pessoas, daqueles que não conhecem, daqueles que não experimentaram, não têm ideia de quem seja o Pai. E nós temos que entender que nós ofertamos para aqueles que não merecem, assim como nós não merecíamos. E nem merecemos ainda. Mas por entendermos quem somos, o que recebemos, quem Deus fez de nós, nós nos ofertamos pelas pessoas, para que a vontade do Pai, o querer do Pai ocorra em nós e através de nós. Que a gente possa compreender isso, entender e nos comprometermos com a vontade do Pai, para que Ele possa se revelar por meio de nossas vidas, cheias de falhas, cheias de defeitos, com muita coisa a ser feita, com muita obra a ser realizada, com muita santificação a ocorrer, mas que a gente possa entender que é no meio disso tudo que Ele opera, que Ele se revela, que Ele se faz conhecido, que a gente possa entender isso, compreender e fazer da nossa vida essa oferta em favor do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.